O conceito de chama gêmea vai muito além de um simples romance. Trata-se de uma conexão profunda entre duas almas que compartilham a mesma essência, como se fossem espelhos espirituais uma da outra. No entanto, apesar da intensidade desse vínculo, muitas pessoas que vivenciam esse tipo de relação enfrentam momentos dolorosos de afastamento e silêncio. É comum que, mesmo com tanto amor envolvido, as chamas gêmeas parem de se falar repentinamente, e isso pode ser devastador. Neste texto, vamos explorar os motivos por trás desse distanciamento, revelando que, muitas vezes, ele não é um fim, mas uma parte fundamental do processo de crescimento e transformação de cada alma. A fase da separação nas chamas gêmeas. A jornada das chamas gêmeas é marcada por encontros intensos e momentos de profunda transformação. Um dos períodos mais emblemáticos e dolorosos dessa trajetória é a chamada fase da separação, um estágio que, para muitos, parece contradizer a ideia de uma conexão inquebrável. No entanto, essa separação não é um sinal de fracasso, e sim uma parte essencial do processo de evolução espiritual e emocional que envolve duas almas espelhadas. Quando duas chamas gêmeas se encontram, há uma forte sensação de familiaridade, como se já se conhecessem há vidas. A conexão é instantânea e avassaladora, ultrapassando a atração física ou emocional comum. Porém, justamente por essa ligação ser tão intensa, ela também tem o poder de expor feridas profundas, traumas antigos e padrões inconscientes que ambas as almas ainda carregam. É como se, ao se olhar no espelho da outra, cada chama visse não apenas o amor, mas também tudo aquilo que precisa ser curado dentro de si. Essa exposição pode se tornar insuportável, especialmente se uma ou ambas as partes ainda não estiverem prontas para enfrentar suas sombras. O ego entra em conflito, tentando proteger a pessoa da dor da mudança, e o medo do abandono, da rejeição ou da própria transformação pode se tornar paralisante. Em muitos casos, um dos parceiros se torna o chamado corredor, aquele que se afasta, enquanto o outro assume o papel do perseguidor, buscando respostas e tentando manter a conexão viva. O afastamento, por mais doloroso que seja, tem um propósito maior: permitir que cada alma se volte para dentro de si, reencontre sua individualidade, cure suas feridas e fortaleça sua própria essência. A separação força ambos a evoluírem, a se desapegarem da idealização e do apego, e a se reconectarem consigo mesmos antes de poderem se reconectar um com o outro. Essa fase pode durar semanas, meses ou até anos. E embora muitos sintam que tudo está perdido, é importante compreender que a verdadeira união das chamas gêmeas só é possível quando cada uma está completa em si mesma. A separação, portanto, não é o fim da história, mas o intervalo necessário para que o reencontro ocorra em um nível mais elevado de consciência. Em resumo, a fase da separação é um chamado para o crescimento, para a cura e para o amor próprio. Só quando ambos se libertam das expectativas e das dores não resolvidas, podem se reencontrar com maturidade, equilíbrio e plenitude, prontos, enfim, para cumprir o verdadeiro propósito dessa conexão divina. Feridas emocionais e espelhamento de sombras. Uma das dinâmicas mais intensas e desafiadoras da relação entre chamas gêmeas é o chamado espelhamento de sombras. Essa expressão se refere à capacidade única que essas almas têm de refletir uma à outra tudo aquilo que ainda não foi curado internamente. Traumas, medos, inseguranças e padrões emocionais negativos. É como se o outro se tornasse um espelho da alma, mostrando não só o amor e a luz, mas também as feridas escondidas nas profundezas do inconsciente. Esse espelhamento não acontece por acaso.
ele é parte fundamental do propósito espiritual da jornada das chamas gêmeas. Ao trazer à tona as partes ocultas do ser, a relação cria uma poderosa oportunidade de cura e crescimento pessoal. Porém, isso nem sempre é bem recebido. Confrontar a própria dor pode ser assustador, especialmente quando ela vem de alguém por quem se sente um amor tão avassalador. Por exemplo, se uma das chamas carrega dentro de si o medo do abandono, é possível que a outra, inconscientemente, adote comportamentos que acionem exatamente esse medo, afastando-se, sendo emocionalmente indisponível ou causando uma sensação de rejeição. Do mesmo modo, se uma das partes tem uma ferida de humilhação ou baixa autoestima, o outro pode espelhar isso com atitudes que toquem diretamente nesse ponto sensível. O objetivo disso não é causar dor, mas sim trazer à luz o que precisa ser enfrentado e transformado. Essas reações emocionais intensas podem gerar conflitos, mal-entendidos e, muitas vezes, o afastamento. É comum que as pessoas envolvidas se acusem mutuamente, sem perceber que o verdadeiro conflito está dentro de si. A chama gêmea, nesse caso, não é o inimigo, mas sim o despertador espiritual, aquele que revela as feridas justamente para que elas possam ser curadas. É nesse ponto que muitas chamas gêmeas param de se falar. O peso emocional do espelhamento pode ser tão grande que uma das partes, ou ambas, sente a necessidade de se distanciar para respirar, processar e buscar equilíbrio. E isso é absolutamente compreensível. Afinal, ninguém pode curar o outro. A cura é sempre um processo individual, mesmo dentro de uma conexão tão profunda. Com o tempo, se cada alma conseguir acolher suas sombras, assumir a responsabilidade pelo próprio processo e praticar o auto-amor, esse período de afastamento pode se transformar em uma fase de profunda evolução. O espelhamento, quando compreendido e trabalhado com consciência, deixa de ser um campo de batalha emocional e se torna um caminho de libertação. Em última instância, as feridas emocionais e o espelhamento de sombras não existem para separar as chamas gêmeas, mas para purificá-las e prepará-las para uma união mais autêntica, madura e iluminada. O papel do ego e do medo na ruptura da comunicação. Em uma relação entre chamas gêmeas, o ego e o medo são dois grandes responsáveis por muitos rompimentos e períodos de silêncio. Embora o vínculo entre essas almas seja profundo e verdadeiro, a intensidade da conexão pode gerar inseguranças difíceis de lidar. O ego surge como um mecanismo de defesa, tentando proteger a pessoa de dores emocionais, rejeições ou da sensação de vulnerabilidade. Ao se sentir exposta ou ameaçada, a pessoa pode reagir com orgulho, frieza, bloqueios emocionais ou até agressividade, muitas vezes afastando a outra chama sem compreender exatamente por quê. O medo também desempenha um papel central. Medo de se entregar, de perder o controle, de sofrer ou até mesmo de ser verdadeiramente amado. A relação com a chama gêmea é espelhada e intensa, o que significa que ela ativa feridas internas profundas. Diante disso, muitos preferem recuar a encarar a própria dor. Surge então o silêncio, a ruptura da comunicação, o afastamento. Não porque não há amor, mas porque há conflito interno demais para sustentar a relação naquele momento. Esse afastamento, por mais doloroso que seja, é frequentemente necessário para que ambos tenham espaço para refletir, curar e crescer individualmente. A ausência de comunicação pode servir como uma pausa para reorganizar as emoções e confrontar verdades internas difíceis de enxergar no calor da conexão. Quando o ego está à frente, ele busca controle e evita a vulnerabilidade, o que sufoca o amor verdadeiro.
Mas quando o coração começa a liderar o processo, há mais abertura para o perdão, a escuta e a reconexão. Com o tempo, se houver crescimento emocional e espiritual, o ego cede espaço à consciência e o medo dá lugar à confiança. Assim, a comunicação pode ser retomada de forma mais madura, sincera e compassiva. Entender esse processo é essencial para não julgar o silêncio como abandono, mas como um estágio da jornada de cura entre duas almas que se amam profundamente e que, mesmo distantes, continuam ligadas energeticamente em sua missão de evolução. O silêncio como parte do processo de evolução espiritual. O silêncio entre chamas gêmeas, embora doloroso, muitas vezes carrega um propósito muito mais profundo do que se imagina. Em um primeiro momento, pode parecer que o afastamento representa rejeição, desinteresse ou até o fim da conexão. No entanto, na jornada espiritual dessas almas espelhadas, o silêncio não é ausência de amor. É, na verdade, uma ferramenta de cura, crescimento e realinhamento. Quando a relação entre chamas gêmeas chega a um ponto crítico, geralmente após momentos intensos de espelhamento e conflitos emocionais, o silêncio surge como um convite ao recolhimento. É nesse espaço, livre das distrações externas e das trocas intensas, que cada um é chamado a olhar para si, reconhecer suas feridas, rever seus padrões e se reconectar com sua essência. É um momento de introspecção, onde o aprendizado acontece na solitude. A ausência de contato direto permite que as emoções se assentem e que o ego, pouco a pouco, ceda espaço à alma. Muitas vezes, o barulho das expectativas, cobranças e desejos de controle impede que a verdadeira escuta de si e do outro aconteça. O silêncio, nesse sentido, se transforma em um campo fértil de transformação interior, onde as respostas surgem não pela fala, mas pela escuta da intuição e do coração. É comum que nesse período surjam sentimentos de abandono, angústia e dúvida. Porém, à medida que o ser avança espiritualmente, ele começa a perceber que o outro não está sumido, mas apenas vivenciando o próprio processo de cura. Cada chama está sendo lapidada individualmente para que, em algum momento, possa se reencontrar com mais maturidade, consciência e amor próprio. Muitas reconexões verdadeiras entre chamas gêmeas só acontecem depois de um período de silêncio. E quando ocorrem, são mais autênticas e equilibradas, pois ambos já passaram pela necessária jornada de transformação interior. É no silêncio que se aprende a soltar, confiar e entregar, não ao outro, mas ao fluxo divino da vida. Além disso, o silêncio serve como um lembrete de que a verdadeira união das chamas gêmeas não depende da presença constante, mas sim de uma conexão profunda e inquebrantável no nível espiritual. Mesmo na distância física ou emocional, a energia entre elas permanece viva. E é nesse espaço invisível que a transformação real acontece. Cada um se prepara para uma união que não será baseada no medo ou na carência, mas na confiança e no equilíbrio. Portanto, ao invés de enxergar o silêncio como fim, é mais sábio compreendê-lo como uma pausa sagrada, um tempo de preparo que a alma escolhe para evoluir. Mesmo longe, a conexão entre chamas gêmeas permanece ativa no plano energético, e é nesse espaço invisível que a verdadeira cura acontece, silenciosa, mas profundamente real.